Para o vídeo de hoje, vou utilizar o fio amigurumi, mas pode ser qualquer outro fio semelhante. Também vamos utilizar agulha, estou utilizando a de 2,5 milímetros, tesoura para acabamentos, uma agulha de tapeçaria e também agulha de costura, argola para chaveiros, meia pérola, cola de silicone e também um pouco de fibra sintética. Nós vamos começar fazendo o anel mágico desta forma. E na sequência vamos fazer 6 pontos baixos aqui dentro do anel mágico. Antes de prosseguir, vou colocar o marcador no primeiro ponto. Vou utilizar este modelo de marcador e vou posicionar aqui bem no primeiro ponto. Na sequência, vou prosseguir fazendo ponto baixo aqui dentro do anel mágico, até ter um total de 6. Fecho totalmente o anel mágico. E para prosseguir, vamos introduzir a agulha bem aqui onde está o marcador. Aqui vou fazer 2 pontos baixos. Fiz o primeiro ponto, introduzo no mesmo espaço e faço o segundo ponto baixo. Na sequência, vou retirar o marcador e colocar no primeiro ponto. Aqui será o início da segunda volta. Para prosseguir, nós vamos fazer 2 pontos baixos para cada ponto da base. Desta forma, teremos 12 pontos no final. Vamos iniciar a terceira volta. Então, faço o meu primeiro ponto, marco. Agora, neste próximo ponto, vamos fazer 2 pontos baixos, um aumento. Sigo fazendo um ponto baixo, um aumento no próximo ponto. Por toda a volta, um ponto baixo, um aumento. E dessa forma, vamos ficar com 18 pontos no total. Vamos dar início à carreira número 4. Então, para isso, vamos fazer um ponto baixo aqui no primeiro ponto, marco este ponto. Vamos seguir fazendo uma quebra de aumentos, então aqui no ponto seguinte, já vou fazer o primeiro aumento. Então, faço 2 pontos no mesmo ponto, e agora vou seguir fazendo 2 pontos baixos, um ponto para cada ponto. Após os 2 pontos baixos, vamos fazer um aumento. 2 pontos no mesmo ponto da base. Seguiremos fazendo 2 pontos, um aumento por 5 vezes. E bem aqui no final da volta, vamos fazer um ponto baixo apenas, ficando com 24 pontos no total. Para seguir, vou retirar o marcador. E na sequência, vamos fazer o início da quinta carreira
com 3 pontos baixos, um ponto para cada ponto. Coloco o marcador aqui no primeiro ponto, sigo fazendo o segundo ponto, o terceiro, e após fazer o terceiro ponto, vamos fazer um aumento no ponto seguinte. Seguiremos fazendo 3 pontos, um aumento por toda a volta, e ficaremos com 30 pontos no total. Para iniciar a sexta volta, nós vamos fazer aqui no início 2 pontos baixos, um ponto para cada ponto. Fiz o primeiro ponto, no ponto seguinte faço o segundo. Marco o primeiro ponto, e na sequência vou fazer um aumento aqui neste próximo ponto. Agora vamos prosseguir fazendo 4 pontos baixos, um ponto para cada ponto da base. Segundo ponto, terceiro e quarto. Na sequência, vamos fazer um aumento. Siga fazendo 4 pontos, um aumento por 5 vezes. E no final da volta, vamos fazer mais 2 pontos baixos. Então, aqui no finalzinho da volta, faço um ponto baixo para cada ponto da base por 2 vezes. Finalizo a carreira com 36 pontos. Para prosseguir, vamos retirar o marcador e fazer uma volta de ponto sobre ponto. Para cada ponto da base, vamos fazer apenas um ponto baixo. Marco o primeiro ponto e prossigo fazendo 36 pontos baixos. Vamos fazer a 8ª volta agora. Vamos iniciar essa volta fazendo 5 pontos, um ponto para cada ponto. Faço aqui o segundo ponto, vou marcar este primeiro, vou no ponto seguinte, faço o terceiro ponto, o quarto e o quinto. Neste ponto, vamos fazer um aumento, 2 pontos no mesmo ponto. Sigo fazendo 5 pontos, um aumento por toda a volta, e vamos ficar com 42 pontos. Para a 9ª volta, vamos iniciar retirando o marcador e faremos 5 pontos, um ponto para cada ponto. Fiz o primeiro ponto, marco. Faço o segundo, terceiro, quarto e quinto. Agora vamos fazer uma diminuição. Pego as 2 alças
de fora dos 2 próximos pontos, busco o fio, passo por dentro, depois tiro as 2 últimas alças. Sigo fazendo 5 pontos, um ponto para cada ponto. E na sequência faço uma diminuição, da mesma forma que a anterior. Após fazer 5 pontos, uma diminuição por toda a volta, nós vamos prosseguir para a 10ª volta, iniciando com 2 pontos baixos, um ponto para cada ponto. Na volta anterior, nós ficamos com 36 pontos baixos. Marco o primeiro ponto e, na sequência, vamos fazer uma diminuição. Agora, sigo fazendo 4 pontos, um ponto para cada ponto. E para prosseguir, faço uma diminuição, pegando apenas as alças de fora dos 2 próximos pontos. Sigo fazendo 4 pontos, uma diminuição por 5 vezes. E aqui no final da volta, faço mais 2 pontos, um ponto para cada ponto. Finalizo essa volta com 30 pontos baixos. Após retirar o marcador, nós vamos dar início à 11ª carreira, fazendo 3 pontos, um ponto para cada ponto. Marco este primeiro ponto, sigo fazendo o segundo e o terceiro ponto. Na sequência, faço uma diminuição. E sigo por toda a volta, fazendo 3 pontos, uma diminuição. Dessa forma, vamos ficar com 24 pontos. Vamos iniciar a 12ª volta. E aqui vou começar fazendo 2 pontos baixos, faço um ponto para cada ponto, marco o primeiro ponto, e para seguir vamos fazer uma diminuição. Por toda a volta vamos fazer 2 pontos, uma diminuição, e ficaremos com 18 no total. Antes de prosseguir, você pode colocar um pouco de enchimento na sua peça. E para iniciar a carreira número 13, eu vou fazer um ponto baixo, marco este primeiro ponto. Agora, deixo a alça que está na agulha alongada para facilitar a pega das 2 próximas alças e fazer a diminuição. Faço um ponto baixo, novamente alongo a alça que está na agulha, puxo o fio que está vindo do novelo e faço a diminuição. Faço um ponto baixo, uma diminuição por toda a volta. E vamos ficar com 12 pontos no total.
Agora vamos para a última volta, e aqui eu vou sempre manter a alça que está na minha agulha, a primeira, alongada. Na sequência, puxo o fio que está vindo do novelo e realizo a diminuição. Marco este primeiro ponto e para esta volta vamos fazer 6 diminuições no total. Então, alongo a alça que está na agulha, busco as 2 alças, puxo o fio que está vindo do novelo e faço a diminuição. Na sequência, vamos cortar o fio que está vindo do novelo, colocar numa agulha de tapeceiro e vamos fazer o acabamento introduzindo a agulha apenas nas alças de fora de todos os pontos. Na sequência, eu vou puxar, introduzo a agulha no mesmo espaço e perco o fio por dentro da peça. Vou introduzir a agulha bem naquela volta que fizemos 5 pontos, um aumento. Faço 2 correntes, deixando uma sobra de fio para acabamento, laço, volto aqui no mesmo espaço, busco o fio lá atrás. Então, fico com 3 alças. Laço, passo por dentro de uma alça apenas. Agora, eu vou laçar, passo por dentro de 2, laço, tiro 2, fazendo ponto alto alongado. Volto no mesmo espaço, busco o fio lá atrás, fico com 3 alças, laço, tiro 1, laço, tiro 2, laço, tiro 2. Repita por 5 vezes no total. Na sequência, vamos fazer 2 correntes, introduzo a agulha aqui bem no mesmo ponto que trabalhamos os 5 pontos altos alongados e aqui faço um ponto baixíssimo. Na sequência, vou alongar este fio, corto, deixando uma sobra para acabamento. Então, aqui eu vou contar entre 7 e 8 pontos, introduzo a agulha, busco o fio, deixando uma sobra, e aqui vou repetir a mesma coisa. 2 correntes e 5 pontos altos alongados no mesmo espaço. Então, fiz o primeiro e vou fazer mais 4 pontos aqui no mesmo espaço, faço as 2 correntinhas e o ponto baixíssimo. Na sequência, é só fazer o acabamento de todos os fios, assim como mostro aqui no vídeo. Para fazer o focinho, nós vamos fazer as 2 primeiras voltas e você pode deixar uma sobra de fio para costura na peça.
Para fazer o acabamento, eu vou pular um ponto, venho no ponto seguinte, levo o fio para a parte de trás, depois volto no último ponto, introduzo a agulha no meio e trago o fio para a parte da frente. Na sequência, introduzo a agulha no mesmo espaço, aqui no ponto que havíamos pulado, e trago o fio novamente para a parte de trás. E ficará dessa forma. Aqui na parte de trás, você pode esconder o fio ou utilizá-lo para a costura. Para bordar o nariz, eu vou utilizar uma agulha de costura e este fio para bordar na cor marrom escuro. Inicio fazendo um tracinho aqui na vertical, introduzo bem no anel mágico e saio uma carreira acima. Agora nós vamos fazer um triângulo desta forma que mostro no vídeo. E na sequência vamos preencher todo esse triângulo. Até ficar mais ou menos desta forma. Para ficar um pouco mais prático, eu vou colar o focinho. Então, nós vamos colar bem aqui no centro da peça, bem perto do anel mágico. E vou colar também os olhinhos. Vou utilizar a meia pérola. E aqui você pode usar a sua criatividade e escolher o tamanho dos olhinhos de acordo com o seu desejo, tá? Eu vou optar pela meia pérola menor e vou colar com cola de silicone aqui bem perto do focinho do nosso urso do ogival. Para iniciar, eu vou fazer o anel mágico. Estou utilizando a cor marrom. E dentro deste anel mágico, vamos fazer 6 pontos baixos. Se você preferir, você pode marcar este primeiro ponto, tá? Fecho bem o anel mágico e vamos seguir para a segunda volta. Introduzo a agulha no primeiro ponto e aqui faço 2 pontos baixos. Vou marcar este primeiro ponto, é bem importante. Então, posiciono o marcador. E agora vamos seguir fazendo 2 pontos baixos para cada ponto da base. Dessa forma, vamos ficar com um total de 12 pontos. Após finalizar toda a volta, eu vou retirar o marcador e aqui onde ele estava, vou dar início à terceira volta. Então, faço o primeiro ponto baixo e marco este ponto. Agora, neste próximo ponto,
vamos trabalhar 2 pontos baixos, um ponto e o aumento. Seguiremos fazendo um ponto baixo no próximo ponto e no seguinte um aumento por toda a volta. E ficaremos no total com 18 pontos baixos. Na sequência, vou retirar o marcador e vou fazer o primeiro ponto da quarta volta. Marco este ponto e sigo para o próximo ponto, fazendo um aumento, 2 pontos no mesmo ponto. Agora vamos prosseguir fazendo 2 pontos baixos, um ponto para cada ponto, e no próximo faço um aumento. Vamos repetir 2 pontos, um aumento, por 5 vezes, e no final da volta, vamos acrescentar mais um ponto baixo. Então, aqui no final da volta, faço um ponto baixo, finalizando com 24 pontos. Para seguir, eu vou retirar o marcador e aqui neste ponto faço um ponto baixo e marco o primeiro ponto da quinta carreira. Na sequência, vou seguir fazendo mais 2 pontos, um ponto para cada ponto, e após finalizar os 3 pontos baixos iniciais, no quarto faço um aumento. Seguiremos fazendo 3 pontos baixos, um aumento por toda a volta. Ficaremos com um total de 30 pontos. Após finalizar toda a volta, retiro o marcador, inicio a sexta volta fazendo 2 pontos baixos, um ponto para cada ponto. Primeiro marco este ponto que acabamos de fazer, sigo para o próximo ponto, faço um ponto baixo e no seguinte um aumento. Agora vamos fazer 4 pontos, um ponto para cada ponto da base.
Após fazer os 4 pontos, vamos fazer um aumento no ponto seguinte. Seguiremos fazendo 4 pontos, um aumento por 5 vezes. E no final, vamos acrescentar mais 2 pontos baixos. Pronto, pessoal, finalizei a sexta volta com 36 pontos, fazendo os 2 últimos pontos. Agora, nós vamos iniciar a sétima volta. Então, aqui vamos fazer 5 pontos baixos. Inicio fazendo o primeiro ponto e marcando. E prossigo até ter 5 pontos. Agora, no próximo ponto, vamos fazer um aumento. E seguiremos fazendo 5 pontos, um aumento por toda a volta. Ficaremos com um total de 42 pontos. Quando finalizar esta volta, reserve esta peça. Agora, com o fio na cor branca, faço o anel mágico e dentro deste, vamos fazer 7 pontos baixos. Fecho o anel mágico, introduzo a agulha no primeiro ponto e faço 2 pontos baixos aqui. Marco este primeiro ponto. E sigo fazendo 2 pontos por toda a volta. Ficaremos com um total de 14 pontos. Chegando aqui no final, nós vamos cortar o fio, deixando uma sobra para acabamento. Vamos colocar este fio numa agulha de tapeçaria e vamos fazer o acabamento desta peça. Introduzo por trás do segundo ponto, passo todo o fio, depois busco as 2 alças do último ponto, trago todo o fio e
Na sequência, introduzo a agulha naquele ponto que havíamos pulado, levando o fio para a parte de trás. E aqui na parte de trás, vamos esconder estas sobras de fio. Agora, com aquela peça que havíamos começado, você vai repetir este mesmo acabamento e na sequência fazer uma outra peça exatamente igual à primeira, sem cortar o fio. Com a agulha de tapeçaria e um pouco de fio, estou utilizando o fio amigurumi, só tirei alguns fiozinhos dele e na sequência vamos bordar um narizinho. Então, introduzo a agulha de trás para frente, aqui na segunda volta, passo todo o fio, deixo apenas uma sobra para acabamento. Introduzo a agulha novamente dentro do anel mágico, levando o fio para a parte de trás. E aqui na parte superior, vamos fazer um V e preenchê-lo. Agora eu vou mostrar como fazer um lacinho de crochê. Vamos iniciar com um anel mágico e 3 correntinhas. Agora, dentro do anel mágico, vamos fazer 3 pontos altos. Sigo fazendo 3 correntes e um ponto baixíssimo dentro do anel. Agora é só repetir tudo novamente, fazendo 3 correntes, 3 pontos altos dentro do anel mágico. Depois, novamente, faço 3 correntes e um ponto baixíssimo dentro do anel mágico. Agora eu corto o meu fio, deixando uma sobra para acabamento. Depois fecho bem o anel mágico.
E na sequência, com a sobra de fio, vou fazer um acabamento da parte central da peça, passando o fio desta forma, e depois eu vou fazer uns 2 nozinhos com a primeira sobra de fio. Agora que eu já finalizei a segunda peça, igualzinha à base que a gente havia iniciado, eu vou unir estas duas bases de forma bem simples. Pego as duas peças, coloco verso com verso, introduzo a agulha no próximo ponto, já pegando a peça de trás, e faço ponto baixíssimo. Faço 3 correntes, laço, introduzo no mesmo espaço, pegando as duas peças, fico com 3 alças, tiro uma, agora tiro duas, fazendo ponto alto alongado, e aqui vamos repetir por 3 vezes. Então, serão 3 pontos altos alongados no mesmo ponto. Após fazer os 3 pontos altos, faço 3 correntes, introduzo a agulha aqui no mesmo ponto, onde fiz os 3 pontos altos, e faço um ponto baixíssimo. Agora, vamos seguir fechando a peça com um ponto baixíssimo. Então, farei 10 pontos baixíssimos, pegando as duas peças, desta forma que mostro aqui no vídeo. Pronto, pessoal, fiz os 10 pontos baixíssimos, e aqui neste último ponto, vamos repetir mais uma orelhinha, fazendo 3 correntes, e no mesmo ponto, 3 pontos altos alongados. Faço as 3 correntes e um ponto baixíssimo aqui onde iniciamos. Vou continuar o fechamento da peça fazendo um ponto baixíssimo para cada ponto da base. Caso você prefira, você pode colocar um pouco de fibra sintética dentro da sua peça. Quando finalizar a volta, corte o fio, deixando uma sobra para acabamento, e essa sobra de fio você pode utilizar também para costurar a sua argola de chaveiro.
Após finalizar o acabamento, é só colar todas as peças. Então, centralizo o focinho, colo as 2 meia pérola preta e o lacinho, que pode ser de crochê ou de cetim. Comece a peça fazendo o nó corrediço. E agora vamos fazer 9 correntes. Pulo 2 correntes, na terceira introduzo a agulha e faço 2 pontos altos. No mesmo ponto, faço o segundo ponto. Agora sigo fazendo 5 pontos altos, um ponto para cada corrente da base. Agora, pessoal, aqui na última corrente, vamos fazer 6 pontos altos. Agora vamos prosseguir fazendo 5 pontos altos, já escondendo essa sobra de fio. Será um ponto alto para cada ponto da base. Agora que já fizemos 5 pontos altos, eu vou puxar esse fiozinho e vou cortar o excesso.
Agora, no último espaço, nós vamos trabalhar 4 pontos altos, tá? Então, serão 4 pontos no mesmo ponto da base. Sigo fazendo um ponto baixíssimo aqui no primeiro ponto. Para iniciar a segunda volta, nós vamos fazer da seguinte forma. Vamos iniciar com 2 correntes. Aqui no primeiro ponto, introduzo a agulha e faço 2 pontos altos. Primeiro ponto, no mesmo ponto, o segundo. Se você preferir, você pode marcar o primeiro ponto. No ponto seguinte, vamos fazer também 2 pontos altos. Então, faço o primeiro e o segundo ponto. Agora, vamos fazer 5 pontos altos, um ponto para cada ponto da base. Após fazer os 5 pontos altos, agora aqui na curva, nós vamos fazer 6 aumentos. Então, faço aqui o primeiro aumento, que são 2 pontos no mesmo ponto da base por 6 vezes. No ponto seguinte, vamos fazer o segundo aumento. No próximo ponto, faço o terceiro aumento. No próximo, o quarto aumento. Agora, o quinto aumento neste próximo ponto. E o sexto e último aumento no ponto seguinte. Após fazer os aumentos, você pode endireitar a sua peça dessa forma. Então, nós fizemos 6 aumentos. Aqui na curva, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E na sequência, nós vamos seguir fazendo 5 pontos altos, sendo um ponto para cada ponto da base. Após fazer os 5 pontos altos, nós vamos seguir fazendo 4 aumentos. Então, faço o primeiro
o segundo no próximo ponto. Agora o terceiro. E o quarto no último ponto. Agora você vai cortar o fio, deixar uma pequena sobra e com a agulha de tapeçaria vamos fazer o acabamento desta peça. Trabalhe uma outra peça igual a esta, mas não corte o fio. Então, nós vamos introduzir a agulha a partir do terceiro ponto, então pulei 2 pontos e aqui bem no terceiro ponto, introduzo a agulha e vou utilizar a cor rosa. Pode ser a mesma cor que você está utilizando na base. Passo a nova cor e trabalho 3 correntes. Coloco a sobra de fio para cima e aqui no mesmo ponto vamos seguir trabalhando 5 pontos altos. Após finalizar os 5 pontos altos, faço 2 correntes e um ponto baixíssimo bem no mesmo ponto. Depois, corto o fio.
Na sequência, conto 7 pontos e no 8º introduzo a agulha e vou utilizar a cor rosa novamente. E aqui vamos repetir a parte da orelha. Então, busco o fio, faço 3 correntes. No mesmo ponto, faço 5 pontos altos. Faço 2 correntes e um ponto baixíssimo no mesmo ponto. Agora, com a cor branca, faço o anel mágico. E dentro dele, 9 pontos baixos. Após fazer os 9 pontos, corto o fio, deixando uma sobra, e repito o mesmo acabamento com a agulha de tapeçaria. Com um pouco de fio preto e uma agulha de costura, vou bordar a parte do nariz. Aqui é bem simples, é só fazer um T. Após trabalhar esta peça, vamos deixar uma sobra de fio para fazer o acabamento. E vamos trabalhar uma segunda peça, agora utilizando a mesma cor da base, dessa forma.
essa parte servirá para a parte traseira da nossa peça. Então, aqui, vamos encontrar as duas peças, verso com verso. Dessa forma. Agora, vou pegar a agulha de crochê e vou introduzir, após fazer uma corrente, no ponto anterior, dessa forma, que vai corresponder a um ponto depois da emenda, tá? Então, vou contar 1, 2, 3, introduzo a agulha, pegando as duas alças. Agora, busco o fio, como se fosse fazer um ponto baixo, trago aqui para cima e tiro as duas alças. Nós vamos fazer esse acabamento com o ponto baixo reverso. Então, venho sempre no ponto anterior, busco o fio, trago aqui para cima, laço, tiro as duas alças. Venho aqui no próximo ponto, que é o ponto anterior, busco o fio, fico com as duas alças e tiro. Dessa forma, nós vamos seguir, tá?
Pronto, pessoal, estamos chegando aqui próximo à orelha. E aqui vou introduzir dentro da corrente e pegando o ponto lá da outra parte e faço ponto baixo reverso ou ponto caranguejo. Então, venho para o próximo ponto e repito, percorrendo por toda a orelha. Agora, novamente, introduzo aqui dentro da corrente, pego o outro lado da peça, equivalente, e faço o ponto. Volto para a base e vou seguir da mesma forma. E antes de finalizar a peça, coloco um pouco de enchimento dentro e finalizo a união. Pronto, pessoal, para fazer o acabamento, eu corto o fio e vou esconder essa sobra de fio aqui por dentro da peça.
Colo os olhinhos bem na marcação aqui, na primeira volta, ó. Bem aqui na curva. Vou deixar aqui a numeração da meia pérola que eu estou utilizando na descrição do vídeo. Depois colo o narizinho centralizado desta forma. E com a cor rosa mais claro, fiz o anel mágico com 5 pontos baixos para fazer o blush. Então, fiz 2 peças. Caso você tenha feito sua peça monocromática, você pode utilizar um pouco de maquiagem, dando cor. Então, aplico aqui na bochecha e também na área interna das orelhas. Na minha argola para chaveiro, eu coloco um mini mosquetão para auxiliar na colocação da peça, mas você pode também costurá-la. Então, pessoal, nós vamos começar pela alça que vai segurar a argola do chaveiro. Nós vamos fazer o corpinho desta forma, tá? De cima para baixo, o corpinho junto com a cabecinha. Então, vamos começar pela alça. Vamos lá? E para começar é super simples. Eu vou deixar uma sobrinha de fio e fazer um nó corrediço. Na sequência, vamos fazer 5 correntes. Na sequência, vire as correntes e na primeira alcinha aqui de trás, eu vou introduzir a minha agulha e vou fazer um ponto baixíssimo. Para finalizar, nós vamos fazer uma corrente e cortar o fio. Para finalizar a alça de chaveiro, você pode colocar algumas miçangas, tá? Eu tô usando a miçanguinha, essas bolinhas pequenas e esses entremeios. Com auxílio de uma agulha de costura, eu vou passar todas por dentro das 2 sobrinhas de fio. Para iniciar de fato o nosso chaveiro, nós vamos começar fazendo o anel mágico. E para a primeira carreira, nós vamos fazer 6 pontos baixos. Vamos fechar o anel mágico. E para a segunda carreira, aqui no primeiro ponto, irei fazer 2 pontos baixos e vou marcar o primeiro ponto. Agora, para cada ponto da base, nós vamos fazer 2 pontos baixos por toda a volta.
Vamos iniciar a terceira carreira fazendo um ponto baixo e no próximo ponto irei fazer um aumento, 2 pontos baixos no mesmo ponto da base. Marco o primeiro ponto e prossigo fazendo um ponto baixo, um aumento por toda a volta. Para a quarta volta, faço um ponto baixo, vou marcar este primeiro ponto, no próximo ponto faço mais um ponto e no ponto seguinte um aumento, 2 pontos baixos. E vou seguir fazendo 2 pontos baixos, um aumento por toda a volta. Agora nós vamos colocar a alça para segurar a argola. É só trazer as 2 sobrinhas aqui por dentro do anel mágico, tá? Com auxílio da agulha de crochê. E aqui por trás você vai puxar a sobrinha de fio do anel mágico até fechá-lo completamente. E na sequência vamos dar alguns nozinhos aqui com a sobrinha do anel mágico e uma das sobrinhas lá da alcinha, tá? Faça isso também com a outra sobrinha de fio. Agora nós vamos prosseguir com as carreiras de ponto sobre ponto. Então, da carreira 5 à carreira 8, nós vamos fazer 24 pontos baixos. Agora eu vou marcar a alcinha da frente dos pontos, tá? E vamos prosseguir fazendo as nossas carreiras. Finalizei então todas as carreiras de ponto sobre ponto. E para a próxima carreira, nós vamos fazer 12 diminuições. Então, nós vamos pegar apenas as alcinhas de fora, aqui dos pontos, dos 2 pontos, ó. Laço o fio, laço novamente e passo por dentro das 2 alças. Marco esta primeira diminuição e vamos prosseguir fazendo diminuições, serão 12 no total. Terminamos então todas as diminuições e para a próxima carreira eu vou fazer aqui o primeiro ponto baixo da carreira. No próximo ponto faço mais um ponto baixo e na sequência marco o primeiro ponto. E agora vamos fazer uma diminuição, pegando apenas as alças de fora dos 2 pontos e finalizando. Vamos repetir 2 pontos, uma diminuição, por 3 vezes no total, e vamos ficar com 9 pontos baixos aqui nessa carreira.
Terminada a carreira com 9 pontos baixos, eu já coloquei aqui o enchimento. E para a próxima carreira, nós vamos fazer 2 pontos baixos, um aumento. Então, inicio aqui fazendo o primeiro ponto, vou marcá-lo. No próximo ponto, faço mais um ponto baixo. E no ponto seguinte, irei fazer um aumento. Nós vamos repetir 2 pontos baixos, um aumento por 3 vezes e vamos ficar com 12 pontos aqui nesta carreira. Para a próxima carreira, faço aqui o meu primeiro ponto, marco. E no ponto seguinte, irei fazer um aumento. 2 pontos baixos no mesmo ponto da base. No próximo ponto, faço um ponto baixo e no seguinte, um aumento. Sigo dessa forma por 6 vezes no total e vamos ficar com 18 pontos baixos. Para a próxima carreira, nós vamos fazer ponto sobre ponto. Então, faço aqui o meu primeiro ponto, marco e sigo fazendo um ponto baixo para cada ponto até ter 18 pontos. Para a próxima carreira, nós vamos fazer 8 pontos baixos. Inicio fazendo o primeiro ponto e marco. E prossigo fazendo 8 pontos, um ponto para cada ponto da base. Terminado o 8º ponto, aqui no 9º, irei fazer 2 pontos baixos no mesmo espaço. Agora faço novamente 8 pontos baixos, um aumento. Vamos ficar com 20 pontos no total. Para as 2 próximas carreiras, vamos fazer ponto sobre ponto. Cada carreira, nós teremos 20 pontos baixos. Antes de iniciar as perninhas, nós vamos colocar mais enchimento, levando o enchimento bem para a cabeça, tá? Com o auxílio de uma tesoura ou qualquer outro instrumento que alcance aqui a cabecinha.
Para fazer as perninhas, eu vou introduzir a minha agulha aqui no primeiro ponto. E após a agulha, eu vou contar 9 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aqui no nono ponto, eu vou marcar e na sequência vou introduzir a minha agulha de crochê e faço aqui um ponto baixíssimo. Aqui vai ter 8 pontos, tá? Agora, no próximo ponto, introduzo a agulha do outro lado da mesma forma. Também introduzo a agulha. Laço e faço um ponto baixíssimo. Dessa forma, as duas perninhas vão conter 8 pontos baixos cada uma. Agora, nós vamos iniciar as perninhas. Você pode encher, tá? Um pouco aqui, antes da gente iniciar. Pronto, pessoal, para fazer a primeira perninha, eu vou fazer um ponto baixíssimo aqui no primeiro ponto, ó, no próximo ponto. Faço uma corrente, aqui no mesmo espaço faço um ponto baixo. E vou prosseguir fazendo um ponto baixo para cada ponto da base. E vamos ficar com 8 pontos. Finalizados os 8 pontos, eu vou alongar minha última laçada para alcançar aqui o meu primeiro ponto. Puxo agora o fio que tá vindo do novelo e faço aqui o meu primeiro ponto da segunda carreira da perninha. Eu vou marcar e vamos seguir fazendo ponto sobre ponto. Todas as carreiras aqui da perna serão de ponto sobre ponto, cada carreira com 8 pontos baixos. Pronto, fiz aqui 3 carreiras de ponto sobre ponto. E agora eu vou desmanchar aqui essa última laçada do último ponto e vou fazer uma troca de cor. Laço meu fio rosa, passo por dentro das 2 alças. Agora esses 2 fiozinhos, eu vou dar um nozinho aqui. E vou deixar uma sobra de fio com a cor do corpinho para a gente fazer uma pequena costura aqui das perninhas, tá? Fazer alguns fechamentos aqui. Então, agora eu vou fazer uma carreira de ponto sobre ponto com a cor rosa, tá?
Finalizada a carreira, corto o fio rosa. Depois vamos fazer alguns acabamentos, tá? Agora repita as instruções para a outra perna. Comece introduzindo a agulha no primeiro ponto. Busque o fio, faça uma corrente, um ponto baixo aqui no mesmo espaço e siga com as mesmas instruções. Não precisa deixar o excesso de fio que a gente deixou na primeira, porque ele já vai servir tanto para uma perninha como para a outra, tá? Já finalizei uma perninha, agora nós vamos finalizar a outra. Eu vou colocar aqui o enchimento. Este fiozinho rosa, a sobrinha, eu coloco aqui para dentro da peça. E este fiozinho eu vou colocar numa agulha de tapeceiro. Vou passar aqui por dentro da peça. E vou fechar alguns possíveis furinhos que vai ficar aqui na peça, tá? Com ele. Então, agora a gente vai fazer o anel mágico invertido. Vou pegando apenas as alcinhas de fora com o auxílio da agulha de tapeceiro. E sempre de fora para dentro e de dentro para fora. Agora nós vamos fazer os braços, então eu vou começar com a cor rosa, tá? Faço o anel mágico. E para a primeira carreira, nós vamos fazer 6 pontos baixos aqui dentro do anel. Vamos fechar o anel mágico. E aqui no último ponto, nós vamos fazer uma troca de cor. 2 alcinhas aqui do ponto. Laço, passo por dentro das 2 alcinhas. E agora vamos fazer 3 carreiras de ponto sobre ponto. Cada carreira com 6 pontos baixos.
Quando finalizar todas as carreiras, você vai deixar uma sobra de fio para poder costurar na peça. Vai ficar assim. Faça 2 peças iguais. Para as orelhas, nós vamos começar fazendo o anel mágico. E na sequência, 5 pontos baixos aqui dentro do anel mágico. Feito o anel mágico, com os 5 pontos, nós vamos fechar. E para a segunda carreira, nós vamos fazer 5 aumentos, ou seja, 2 pontos baixos para cada ponto da base e vamos ficar com 10 pontos baixos no total. Para a última carreira, aqui da orelha, nós vamos fazer ponto sobre ponto. Nós vamos ficar com 10 pontos baixos no total. No final, deixe uma sobra de fio para a costura. Para fazer o cachecol, nós vamos iniciar fazendo o nó corrediço e na sequência 25 correntes. Agora nós vamos pular esta primeira corrente e na próxima vamos fazer ponto baixíssimo. E vamos seguindo fazendo um ponto baixíssimo para cada correntinha. Quando chegar no final, nós vamos ter 24 pontos baixíssimos. Para finalizar, você pode enrolar aqui entre os dedos a peça, tá? E para as sobrinhas de fio, nós vamos cortar uma parte e vamos passar a tesoura ou a agulha aqui para separar os fios e deixar um pouco mais realista. Para costurar, nós vamos utilizar a agulha de tapeceiro e você também pode utilizar alguns alfinetes, tá? Se você preferir. Eu começo passando a agulha dessa forma
E aqui na peça, ó, vou prender bem perto do pescoço e vou colocar 2 alfinetes aqui do lado do braço para me auxiliar. Agora eu vou passar aqui perto do pescoço, ó, por dentro do ponto. E na sequência, passo pelo bracinho, pegando os 2 pontos, ó. Venho novamente no bracinho, pego os 2 pontos e passo pelo corpinho. E eu faço essa costura quantas vezes eu achar necessário, tá? Não tem muita regra aqui, mas você pode costurar da forma que você já estiver habituada ou habituado. Para as orelhinhas, eu vou posicionar bem após aqui a minha alcinha do chaveiro, tá? Então, da mesma forma, você pode utilizar um alfinete, 2 alfinetes se você precisar, tá? E aqui nós vamos posicionar após a alcinha do chaveiro, ó. E aqui eu vou pular a primeira carreira e vou introduzir a minha agulha aqui, ó, bem entre a primeira e a segunda carreira. E depois introduzo na orelhinha, pegando sempre as 2 partes, tá? E vou fazendo esse processo de introduzir na peça de um lado e do outro introduzo na orelhinha. Para fazer o narizinho, eu vou utilizar um pedacinho de feltro e vou bordar um Y. Pronto, pessoal, já colei aqui o focinho e para os olhos eu estou utilizando meia pérola. Eu vou deixar na descrição a numeração. Para colar eu utilizei cola de silicone, tá? E para colar aqui o cachecol, também eu vou utilizar cola de silicone, mas você pode costurar. E aqui eu inicio fazendo o nó corrediço e na sequência 4 correntinhas. Depois é só cortar o fio, deixando uma sobra e tá pronto. Para iniciar o chaveiro, nós vamos fazer o anel mágico.
E nesta primeira carreira, nós vamos fazer 6 pontos baixos aqui dentro do anel. Para a segunda volta, nós vamos fazer 6 aumentos. Então, para cada ponto da base, nós vamos fazer 2 pontos baixos, vamos marcar o primeiro ponto e vamos seguir fazendo 2 pontos baixos em cada ponto da base. Para a terceira carreira, vamos iniciar fazendo um ponto baixo, marcamos o primeiro ponto e no próximo ponto nós vamos fazer um aumento, 2 pontos baixos no mesmo ponto da base. E vamos seguir desta forma, fazendo um ponto baixo, um aumento por toda a volta. Para a quarta volta, vamos iniciar fazendo um ponto baixo, vamos marcar aqui no próximo ponto, vamos fazer um aumento. Agora vamos seguir fazendo 2 pontos baixos, um aumento por 5 vezes no total. Esta sequência, 2 pontos baixos, um aumento por toda a volta. E no último ponto, vamos fazer um ponto baixo. Na quinta carreira, inicio fazendo o primeiro ponto e vou marcá-lo. Na sequência, faço mais 2 pontos baixos, finalizando os 3 pontos baixos aqui do início. No próximo ponto, vamos fazer um aumento. E vamos repetir esta sequência de 3 pontos, um aumento, por toda a volta. Para a próxima carreira, inicio fazendo o primeiro ponto, vou marcar. No próximo ponto, faço mais um ponto baixo. No ponto seguinte, nós vamos fazer um aumento. E agora seguiremos fazendo 4 pontos baixos, um ponto para cada ponto da base. E um aumento no próximo ponto. Vamos repetir 4 pontos baixos no aumento por 5 vezes no total. E nos 2 últimos pontos, vamos fazer 2 pontos baixos. Agora, pessoal, nós vamos prosseguir fazendo 5 pontos baixos, um aumento. Marco aqui o primeiro ponto e prossigo fazendo 5 pontos baixos, um aumento por 6 vezes no total. Agora que já terminamos a nossa base, nós vamos repetir também com a cor amarela, deixando uma sobra de fio. E já vou mostrar o acabamento aqui deste fio, tá?
porque esta vai ser a parte do rosto do tigrão. Então, pulo um ponto no próximo, introduzo a agulha, pegando as duas alcinhas, trago todo o fio. Agora, pegando só uma alça do ponto, passo a agulha, só a alça da frente. E o ponto que havíamos saltado, eu vou introduzir a agulha, levando todo o fio lá para trás. Dessa forma, a gente conclui o acabamento e podemos passar aqui o nosso fio algumas vezes por entre os pontos, tá? Vai ser essa parte aqui do rosto dele. Para finalizar a parte de cima do nosso chaveiro, eu vou introduzir minha agulha aqui bem no anel mágico. Vou pegar as duas sobrinhas de fio daquela alcinha que fizemos antes. Passo as duas sobras aqui para a parte de dentro. E aqui eu fecho bem o anel mágico. E vamos concluir fazendo alguns nós com as 3 sobras de fio, tá? Tanto a sobra do anel mágico, como as 2 outras sobrinhas. Para ficar ainda mais seguro, nós podemos colocar um pouco de cola de silicone aqui nos nozinhos para não soltar. Agora, da carreira 8 à carreira 16, nós vamos fazer ponto sobre ponto. Então, você pode marcar o seu primeiro ponto, aqui pegando apenas a alcinha da frente, e concluir todas as carreiras de ponto sobre ponto. Agora, para concluir a cabecinha, nós vamos começar esta carreira com 5 pontos baixos. Marcamos aqui o primeiro ponto. Então, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto ponto. E na sequência, vamos fazer uma diminuição, pegando as duas alças de fora dos pontos, laço passando pelas alcinhas, laço e tira as duas de uma vez. Repito por 6 vezes no total esta sequência. Para a próxima carreira, nós vamos iniciar fazendo 2 pontos baixos, marcando aqui o primeiro ponto. E agora vamos fazer uma diminuição, pegando as duas alças de fora dos pontos. Na sequência, vamos fazer 4 pontos baixos, ponto sobre ponto. Primeiro ponto, segundo, terceiro, quarto. Na sequência, vamos fazer uma diminuição e vamos seguir fazendo 4 pontos, uma diminuição por 5 vezes.
E no finalzinho da carreira, vamos fazer 2 pontos baixos. Para esta próxima carreira, nós vamos fazer o primeiro ponto e marcar. Na sequência, faça mais 2 pontos, completando 3 pontos baixos. E para os 2 próximos pontos, vamos fazer uma diminuição e repetir 3 pontos baixos, uma diminuição por toda a volta. Para a próxima carreira, vamos iniciar fazendo um ponto baixo. Marcamos o primeiro ponto. Vamos fazer uma diminuição. Na sequência, vamos fazer 2 pontos baixos. Um ponto, 2. E para os 2 próximos pontos, vamos fazer uma diminuição e vamos repetir 2 pontos baixos, uma diminuição por toda a volta, 2 pontos, uma diminuição por toda a volta, e no final vamos fazer um ponto baixo. Para a carreira 21, nós vamos fazer um ponto baixo, marcar, uma diminuição por 6 vezes no total. Quando finalizar esta carreira, pode colocar enchimento na sua peça. Para esta última carreira, vamos fazer apenas 6 diminuições. Primeira diminuição, vou marcar e seguir dessa forma por toda a volta. Finalizada a última carreira, eu vou cortar o fio deixando uma sobra. Vou retirar o meu marcador, colocar numa agulha de tapeceiro e vamos fazer o anel mágico invertido. Passando a agulha dessa forma, só pela alcinha da frente. Para a parte do focinho, essa parte aqui, tá? Você vai seguir as carreiras de 1 a 5. E na sequência, vamos fazer uma troca de cor para a cor laranja. Já fiz aquele acabamento com o fio amarelo. Agora, introduzo a minha agulha em qualquer um dos pontos, pegando apenas a alça de trás. Laço meu fio, deixando uma sobra. E agora, introduzo a minha agulha no mesmo ponto, pegando as 2 alcinhas. Laço
e faço aqui o meu primeiro ponto baixo. Sigo fazendo um ponto baixo para cada ponto da base por 2 carreiras, tá? 2 carreiras com 30 pontos baixos. No finalzinho, deixa uma sobra de fio para a costura e faz aquele mesmo acabamento que eu já mostrei. Pronto, vai ficar dessa forma, tá? Já fiz o acabamento e deixei a sobra de fio para a costura. Vamos fazer agora a orelhinha. Então, vamos iniciar fazendo o anel mágico. Na sequência, faça 6 pontos baixos dentro do anel mágico. Para a segunda carreira, nós vamos fazer um ponto baixo aqui no primeiro ponto. Vou fazer um nozinho aqui da sobra de fio do anel mágico. Você pode marcar o seu primeiro ponto. E aqui no próximo ponto, vamos fazer um aumento. E vamos seguir com esta sequência de um ponto baixo, um aumento, por toda a volta, por 3 vezes no total. E vamos ficar com 9 pontos baixos. Para a carreira 3 e 4, aqui da orelha, você vai fazer 9 pontos baixos em cada uma delas. Para a última carreira, nós vamos fazer um ponto baixo, uma diminuição por 3 vezes no total, e vamos ficar com 6 pontos baixos aqui. No final da carreira, deixe uma sobra de fio para a costura. Para a parte de dentro, eu fiz aqui o anel mágico e 5 pontos baixos. Para fazer o narizinho, nós vamos começar fazendo o anel mágico. E na sequência, vamos fazer 6 pontos baixos e fechar com um ponto baixíssimo aqui na primeira carreira.
Para a segunda carreira, vamos fazer 6 pontos baixos e um ponto baixíssimo. Deixe uma sobra de fio para a costura. Para fazer a costura da face, nós vamos pular algumas carreiras aqui da parte de cima da cabeça. Então, aqui você vai posicionar deixando 4 carreirinhas daqui do início. E você pode utilizar alguns alfinetes para te auxiliar, tá? Então, aqui já estou com a agulha de tapeceiro. E eu vou fazer dessa forma. Venho aqui no próximo ponto, passo a minha agulha e pego só uma alcinha do ponto lá da cabecinha. Passo dessa forma. Agora, no próximo ponto da base, passo a agulha pelas 2 alcinhas. E novamente no ponto da base, passo a minha agulha e depois pegando só uma alcinha da cabeça, passo todo o fio. E vou seguindo neste movimento, sempre pegando apenas uma alcinha aqui da parte da cabeça, pela parte de dentro, tá? Da peça, para que não fique visível aqui a costura. Agora que já costuramos a primeira parte, aquela segunda parte do focinho, eu vou posicionar dessa forma. Vou igualar lá com o anel mágico da parte da face, tá? Aquela primeira base. E vou costurar da mesma forma, tá? Pegando apenas uma alcinha aqui do ponto. E fazendo esse vai e vem com a agulha de tapeceiro. Para esta parte do focinho, você vai deixar uma pequena abertura para poder colocar um pouco de fibra. E vai modelando aqui. E depois é só finalizar o restante da costura. Para as orelhas, eu vou costurar aqui na carreira 4, depois do anel mágico, mas você pode colocar também na carreira 3, tá?
Agora, pessoal, que eu já costurei o narizinho, colei os olhinhos e a parte interna das orelhinhas, nós vamos fazer os bordados, começando aqui pelas listras laterais. Então, você vai introduzir sua agulha em qualquer espaço e vai alcançar aqui mais ou menos 2 carreiras depois dos olhos. E as listras vão ter uma distância de 4 pontos. Então, deixe uma sobrinha de fio e faz aqui as 2 listrinhas, dessa forma que eu estou mostrando. Vamos bordar agora as sobrancelhas aqui no pezinho da última carreira. Então, você vai pegar aí 3 pontinhos. Para fazer o bigodinho, eu vou utilizar aqui o olho como referência, mas você pode fazer menos inclinado, tá? Eu vou fazer aqui bem no pezinho da troca de cor, da primeira carreira na cor laranja. Vou pegar 2 carreirinhas com um ponto de separação entre elas e vou fazer os 2 bigodinhos aqui. Para bordar a boquinha, você tanto pode fazer um sorrisinho pequeno como um maior, tá? Então, aqui eu já tô com a minha agulha aqui dentro da peça. E aqui na primeira carreira, eu vou fazer um C aqui, simulando a boquinha, mas você pode fazer maior, se você preferir. Nós vamos começar fazendo o anel mágico
E aqui você pode utilizar o fio na cor preta, tá? Então, vamos fazer o anel mágico. E na sequência, vou fazer 8 pontos baixos dentro do anel. Agora, vou marcar este primeiro ponto. E este marcador é super prático, tanto de colocar como de tirar. Vamos prosseguir até ficar com 8 pontos baixos. Fecho o anel mágico suavemente e na sequência vamos introduzir a agulha bem aqui onde está o marcador e vamos fazer 2 pontos baixos. Primeiro ponto, segundo. Agora, retire o marcador e posicione no primeiro ponto. Vamos seguir fazendo 2 pontos para cada ponto da base. Dessa forma, vamos ficar com 8 aumentos, sendo 16 pontos baixos. Retiro o marcador e faço um ponto baixo aqui no próximo ponto. Este será o nosso primeiro ponto da carreira. Marco este ponto. No próximo ponto, vamos fazer 2 pontos baixos. Seguiremos fazendo um ponto, um aumento por 8 vezes. E no final, vamos ficar com 24 pontos. Vamos prosseguir fazendo um ponto baixo, marco este ponto, na sequência, faço o aumento no ponto seguinte, e agora vamos fazer 2 pontos baixos, um ponto para cada ponto. No ponto seguinte, vamos fazer um aumento, 2 pontos no mesmo ponto. Seguiremos fazendo 2 pontos, um aumento por 7 vezes e no último ponto faremos um ponto baixo apenas, finalizando a volta com 32 pontos.
Pronto, pessoal. Aqui no último ponto, vamos fazer um ponto baixo. Para a próxima volta, vamos seguir fazendo 3 pontos, um ponto para cada ponto. Marco o primeiro ponto. Sigo fazendo o segundo e o terceiro. No ponto seguinte, faço um aumento. Vamos seguir fazendo 3 pontos baixos, um aumento por toda a volta e ficaremos com um total de 40 pontos. Pronto, pessoal, finalizamos. Agora vamos fazer o acabamento deste fio inicial. Você pode cortar o excesso, se preferir. E para prosseguir, vamos fazer 2 voltas de ponto sobre ponto. Faço meu primeiro ponto baixo e agora coloco o marcador dessa forma, pegando esta alça do ponto. Na sequência, vamos fazer um ponto baixo para cada ponto da base por 2 voltas. Cada volta teremos 40 pontos. Agora vamos fazer um acabamento deste fio. Então, vou utilizar uma agulha de tapeceiro. Pulo um ponto da base, no seguinte, levo meu fio para trás, volto no último ponto e depois no ponto que acabamos de pular. Na sequência, escondo o meu fio por dentro da peça. Vamos fazer uma troca de cor para a cor branca. Introduzo a minha agulha na alça de trás de qualquer um dos pontos, laço minha nova cor. Agora, introduzo a agulha pegando as 2 alças do ponto, laço o fio, fico com 2 alças, laço, faço ponto baixo. Seguiremos fazendo um ponto baixo para cada ponto da base por 2 voltas, cada volta com 40 pontos.
Na sequência, vamos fazer novamente o mesmo acabamento que fizemos anteriormente. Com o fio na cor rosa, vou novamente fazer 2 voltas de ponto sobre ponto. Faço a troca de cor igual a que fizemos anteriormente. Finalizo fazendo um acabamento com agulha de tapeceiro. Na sequência, vamos fazer mais uma troca de cor para a cor branca. E agora vamos fazer 6 carreiras de ponto sobre ponto com a cor branca. Cada carreira com 40 pontos baixos. Fiz todas as voltas. Agora vou retirar o marcador. Para esta carreira, vamos iniciar fazendo 3 pontos baixos. Então, faço o primeiro, marco este ponto. Faço o segundo ponto baixo. E o terceiro. Para prosseguir, vou buscar as 2 alças dos 2 próximos pontos, desta forma. Laço o fio, fico com 2 alças, laço, tiro as 2 alças, finalizando uma diminuição. Sigo fazendo 3 pontos, primeiro, segundo, terceiro, e faço uma diminuição igual à anterior. Introduzo a agulha nas 2 próximas alças, de fora dos 2 próximos pontos, laço, fico com 2 alças, laço, tiro as 2 alças. Vou prosseguir fazendo 3 pontos, uma diminuição por toda a volta. Ficaremos com 32 pontos. Para a próxima volta, vou retirar o marcador, faço um ponto baixo, marco este ponto, na sequência, faço uma diminuição igual às anteriores. Agora, vamos seguir fazendo 2 pontos, um ponto para cada ponto. Primeiro,
segundo e na sequência faço uma diminuição. Vou seguir fazendo 2 pontos, uma diminuição por 7 vezes e no último ponto faço um ponto baixo apenas, finalizando a volta com 24 pontos. Faço ponto baixo e termino com 24 pontos. Para esta próxima volta, vamos iniciar fazendo um ponto baixo, marco este ponto, na sequência faço uma diminuição. Vou seguir fazendo um ponto baixo, uma diminuição por toda a volta e vamos ficar com um total de 16 pontos. Coloco o enchimento dentro da peça. Para a última carreira, vamos retirar o marcador e fazer 8 diminuições. Então, deixo a última alça que está na agulha alongada, busco as 2 alças dos 2 próximos pontos e faço a diminuição, a primeira desta volta. Alongo o fio, marco esta primeira diminuição e sempre deixo alongada a primeira alça que está na agulha após as diminuições para facilitar a execução do ponto. Mas você pode fazer as diminuições da forma que está mais habituada. Serão 8 diminuições no total. Na sequência, vou retirar o marcador e com a agulha de tapeceiro vou fazer um acabamento usando o anel mágico invertido, pegando apenas as alças de fora de todos os pontos, fechando bem esta peça. Para fazer as orelhas, pulo mais ou menos 5 carreiras e introduzo a agulha desta forma. Busco o fio que estava trabalhando anteriormente no início da peça, laço, passo por dentro deste ponto, faço 2 correntes, 2 pontos altos no mesmo espaço.
Faço 2 correntes e um ponto baixíssimo no mesmo espaço. Corto o fio, deixando uma pequena sobra para acabamento. E com a agulha de tapeceiro, faço acabamento destes fios. Pulo novamente 5 carreiras e paralela à primeira orelha, repito do outro lado. Então, agora vamos fazer o acabamento de todos os fios com a agulha de tapeceiro. Para fazer os braços, eu vou vir aqui mais ou menos na linha da orelha, vou pular uns 3 pontos na mesma linha e venho aqui nessa segunda troca de cor, pego uma alça do ponto, faço uma corrente, laço, volto no mesmo ponto, faço um ponto médio, fico com 3 alças na agulha, laço, tiro as 3 e vou repetir mais um ponto médio aqui no mesmo espaço. Introduzo a agulha, busco o fio, fico com 3 alças, laço, tiro as 3. Faço uma corrente e um ponto baixíssimo no mesmo espaço. Na sequência, alongo o meu fio, corto. Da mesma forma, usando a mesma carreira e pulando mais ou menos os 3 pontinhos, faço a segunda orelha. Para a colocação dos olhos, eu vou utilizar mais ou menos 4 pontos de distância dos bracinhos e internamente serão 4 pontos também, de 4 a 5 pontos. Com o fio verde, faço 12 correntes, pulo a primeira correntinha, viro desta forma, pego a alça de trás das correntes e faço ponto baixo. Vai ser um ponto baixo para cada corrente da base, pegando a alça de trás da corrente. Serão 11 pontos baixos. Na sequência, faço uma corrente, viro a peça e faço um ponto baixo para cada ponto.
Deixo uma sobra de fio e vou fazer o acabamento pegando apenas as alças internas de todos os pontos, seguindo sempre o mesmo sentido, tá? Então, pego as duas alças internas, volto para o mesmo sentido e vou fazer isso por toda a peça. No final, passo a agulha de tapeceiro por dentro da peça e corto o excesso dos 2 fios. Colo ou costuro o bambu na minha peça. Agora, com o fio na cor preta, aqui entre os olhos, eu vou bordar o nariz. Então, deixo um ponto de separação, utilizo 2 pontos e faço uma reta na horizontal. Bordo também o blush e, para finalizar, utilizo argola para chaveiro. Comece fazendo o anel mágico e, na sequência, faça 6 pontos baixos aqui dentro do anel. Após fechar o anel mágico, vamos fazer 2 pontos baixos aqui no primeiro ponto. Faço o primeiro ponto e o segundo ponto no mesmo espaço. Agora, marco este primeiro ponto e, na sequência, vamos fazer 2 pontos baixos para cada ponto da base e, no final, vamos ficar com 12 pontos. Para esta volta, vamos fazer o primeiro ponto baixo, marco este ponto, no ponto seguinte, vamos fazer 2 pontos baixos, um aumento. Vamos seguir fazendo um ponto baixo, um aumento, que são 2 pontos no mesmo ponto da base, por toda a volta. Ficaremos com um total de 18 pontos. Para a próxima volta, faço o primeiro ponto da carreira, marco. No próximo ponto, faço ponto baixo. Após os 2 pontos baixos, vamos fazer um aumento. E seguiremos com esta sequência de 2 pontos baixos,
um aumento por toda a volta e ficaremos com um total de 24 pontos. Para a próxima volta, vamos iniciar fazendo 3 pontos, um ponto para cada ponto. Marco o primeiro ponto, faço o segundo e o terceiro ponto. No próximo, vamos fazer um aumento. Seguiremos com esta sequência por toda a volta. 3 pontos baixos, um aumento. No final, ficaremos com 30 pontos. Para a próxima volta, retiro o marcador e vamos fazer 4 pontos baixos, um ponto para cada ponto. Fiz o primeiro ponto, coloco o marcador. Sigo para o próximo ponto, faço o segundo, o terceiro ponto e o quarto. Após fazer os 4 pontos baixos, no próximo ponto faço um aumento. E vamos seguir com esta sequência, sempre fazendo 4 pontos baixos, um aumento. Ficaremos com um total de 36 pontos no final. Para esta próxima carreira, vamos fazer ponto sobre ponto, ou seja, para cada ponto da base, vamos fazer um ponto baixo apenas. Marco o primeiro ponto e prossigo fazendo um ponto baixo para cada ponto até termos 36. Para a próxima carreira, retiro o marcador e nesta volta vamos fazer 5 pontos baixos, um ponto para cada ponto. Marco este primeiro ponto, sigo fazendo o segundo, terceiro, quarto e quinto. Na sequência, faço um aumento. Seguiremos fazendo 5 pontos, um aumento por toda a volta e no final teremos 42 pontos.
Finalizamos mais uma carreira. Vou retirar o marcador. E para esta volta, vamos fazer 5 pontos, um ponto para cada ponto, marcando o primeiro, faço o segundo, terceiro, quarto e quinto. Agora, vou introduzir a minha agulha pegando as duas próximas alças dos dois próximos pontos, passo o fio por dentro dos dois pontos e tiro as duas alças. Então, vamos seguir fazendo 5 pontos baixos, um ponto para cada ponto. E na sequência, vamos fazer uma diminuição igual à anterior. Vamos seguir fazendo 5 pontos, uma diminuição por toda a volta. Finalizada a carreira com 36 pontos, vamos prosseguir fazendo 4 pontos baixos, marco o primeiro ponto, segundo, terceiro, quarto. E na sequência, vamos fazer uma diminuição igual às anteriores. Vamos seguir com esta lógica de 4 pontos, uma diminuição, até obter 30 pontos. Para a próxima volta, retiro o marcador. Vamos iniciar a carreira fazendo 3 pontos baixos. Faço o primeiro ponto, marco. Faço o segundo e terceiro. E na sequência, uma diminuição igual às demais. Sigo fazendo 3 pontos, uma diminuição por toda a volta e ficaremos com um total de 24 pontos. Vamos iniciar mais uma volta. E para esta, vamos iniciar com 2 pontos. Então, faço o primeiro, marco. Faço o segundo. E para prosseguir, faço uma diminuição. Na sequência, vamos trabalhar 2 pontos, uma diminuição por toda a volta, e no total teremos 18 pontos. Agora vamos colocar um pouco de enchimento dentro da nossa peça, o quanto for necessário. Para esta volta, vamos iniciar fazendo um ponto baixo apenas.
marco este ponto. Para prosseguir, faço uma diminuição e vamos trabalhar um ponto baixo, uma diminuição por toda a volta e teremos 18 pontos no final da carreira. Retiro meu marcador para iniciar a última volta e na sequência deixo a última argola que está na agulha alongada para executar as diminuições. Nesta carreira vamos fazer 6 no total. Então, deixar a argola que está na agulha alongada ajuda a executar a diminuição. Então, faremos as 6 diminuições. Corto o fio deixando uma pequena sobra e faço um acabamento com agulha de tapeceiro, passando a agulha apenas nas alças de fora de cada um dos pontos. Aperto bem o anel mágico invertido, introduzo a agulha no mesmo espaço e perco o fio por dentro da peça. Repita as carreiras de 1 a 2 com a cor branca e para a próxima volta faça ponto sobre ponto. Então teremos no total 12 pontos. Deixe uma pequena sobra de fio para costura na peça e faça um acabamento com agulha de tapeceiro. E este acabamento eu já mostrei várias vezes aqui no canal. Então, se você não viu ainda, você pode ver alguns vídeos mais antigos para poder fazer. Na sequência, vamos fazer as orelhas. Então, eu vou utilizar a carreira 8, introduzo a agulha desta forma, deixo uma sobra de fio, laço, passo por dentro da peça e na sequência já faço 3 correntes. Laço, volto no mesmo espaço e faço um ponto alto. Laço por 2 vezes no mesmo espaço, introduzo a agulha, busco o fio. Laço e tiro de 2 em 2, fazendo ponto alto duplo. No mesmo espaço, faço mais um ponto alto duplo. Laço por 2 vezes e no próximo espaço,
faço 2 pontos altos duplos. No mesmo espaço, trabalho um ponto alto, 3 correntes e um ponto baixíssimo no mesmo lugar. Alongo, corto e vamos fazer um acabamento com a agulha de tapeceiro. Agora pule 8 pontos e no próximo introduza a agulha desta forma e faça uma segunda orelha, igual a esta primeira que fizemos. Para prosseguir, com uma agulha para costura e um fio para bordar bem fino, vamos bordar a parte do focinho e também boca do nosso tigre. Este bordado é totalmente opcional. Faça da forma que preferir. Agora nós vamos costurar o nariz a peça, então vou centralizar dessa forma com auxílio de alfinete e vamos costurar. Costurei 2 miçangas para os olhos e agora vamos bordar os bigodes. Vou utilizar
a agulha de costura e também o fio para bordar. Para bordar as listras, eu vou utilizar um fio um pouco mais grosso e vou fazer 3 listras em cada um dos lados. Também na parte de cima da cabeça, entre as orelhas. Por fim, vou utilizar uma argola para chaveiro que já vem com um lagostim ou mosquetão. Bom, meninas, espero que vocês tenham gostado das ideias de chaveiro em crochê de hoje, com esses modelinhos super fofos de animais, de ursos. E se você gostou, não esqueça de deixar o seu like e também inscrever-se aqui no canal. Eu tô te esperando num próximo vídeo. Um grande abraço e até mais!